Curso Telas Comentadas do EPROC, o sistema comentado de uma maneira curta e objetiva. Próxima tela, redistribuição de processos. É muito comum na realidade de uma unidade, né? Secretaria, serventia, cartório, ofício, tantos nomes, para o nosso local de trabalho. É muito comum que surja a necessidade de que os autos saiam da unidade de origem e sejam declinados para a unidade de destino. Então aqui é a tela do sistema que redistribui um processo de forma unitária. Geralmente o EPROC, muitas vezes, ele possui uma forma unitária. Ele possui uma forma unitária e uma forma em bloco para muitas coisas. Movimentação de processo, produção de minuta, lançamento de evento. E a redistribuição também possui forma abaixa, de forma unitária, abaixa em bloco. E a redistribuição de processo também possui forma unitária e forma em bloco. Essa é a tela para redistribuição unitária de processos. Existe a alternativa para redistribuir em bloco para diretores. Então, diretores, né, em alguns lugares, chefe, o cabeça da unidade abaixo do magistrado, ele terá a opção de fazer a redistribuição em bloco. Esta tela é a forma unitária. Então, uma vez que o usuário acessou a tela de redistribuição de processo, ele acessará as faixas que serão preenchidas e após o preenchimento acionará o botão redistribuir para remeter os autos de sua unidade para a unidade de destino. Então a primeira faixa dessa tela é a faixa de verificação de pendências. Sempre verifique essa faixa, pois havendo pendências o processo não poderá ser redistribuído para outro juízo. As pendências aparecem aqui nessa faixa em vermelho. Com pendência o processo não é redistribuído. Então essa é a primeira faixa. O processo precisa estar em ordem para ser redistribuído, ele não podem ser detectados obstáculos para a redistribuição, eles vão aparecer nessa faixa. E na sequência, o motivo da redistribuição. São várias as opções que o sistema oferta para a redistribuição. Verifiquem aí na tela a quantidade de opções que podem ser marcadas como motivo da redistribuição. Apesar da quantidade, essas opções giram em torno de poucos eixos. Os autos de um processo poderão sair da unidade por motivo livre, por incompetência, por impedimento, suspeição, dependência e, quando ocorrer, eu passei pessoalmente por essa experiência, em perda de competência. A unidade perde a competência material de algumas classes processuais, adquire novas e quando isso acontece em massa, a tela que tem que ser utilizada é a redistribuição em massa, que é outra tela. Essa tela aqui geralmente é para redistribuições pontuais, notadamente por impedimento e suspeição e casos pontuais de incompetência. Então o usuário vai selecionar, clicando em uma das opções, a seguir os campos do formulário destas formas de redistribuição dos autos digitais. Então aqui estão os motivos, o motivo ensejador da redistribuição. O usuário vai preencher uma dessas opções e, à medida que o usuário preenche,
vão aparecer outros campos que serão preenchidos. Então ele marca aqui nessa faixa o motivo da redistribuição e para cada opção vai aparecer um novo campo do formulário. Vocês estão verificando aí os campos que devem ser preenchidos para cada opção selecionada. Então é uma telinha que dá trabalho, porque para cada uma dessas opções vão aparecer novos campos a serem preenchidos. Esse destaque desse quadradinho lilás aqui informa quais são as formas que estão nesses comentários aqui desse arquivo. Em resumo, a redistribuição envolve as seguintes informações. Então, em geral, nessa tela, o que o usuário vai ter que informar além do motivo da redistribuição? Ele vai ter que informar também o local o local de onde será redistribuído, né? O local, a origem do processo, o número do processo a ser redistribuído, o nome do substituto legal, o rito, classe e ramo do direito, competência e assunto dos autos a serem redistribuídos. Então geralmente os formulários vão girar em torno dessas 4 informações: o local de origem do processo, o número do processo a ser redistribuído, o nome do substituto legal e ainda rito, classe, ramo do direito, competência, assunto dos autos a serem redistribuídos. Um alerta: geralmente em processos de redistribuição do processo, a informação assunto costuma dar problema. O assunto é um campo lá na faixa de assuntos. Os assuntos geralmente são um obstáculo na redistribuição. Às vezes o sistema não consegue redistribuir um processo porque o campo assunto trava essa redistribuição. Então é bom ter ciência disso. É algo corriqueiro na prática, principalmente na redistribuição em massa de processos. Após selecionar um dos motivos para redistribuição individual e preencher o formulário respectivo do motivo, clique em redistribuir. Após essa tarefa, o campo órgão julgador irá informar o novo juízo dos autos redistribuídos. Então, se a operação ocorrer da maneira correta, feita corretamente a redistribuição, lá na capa do processo, o usuário pode verificar, pode confirmar que essa operação deu certo, e lá na capa do processo ele verifica qual o juízo agora passou a receber os autos redistribuídos. Então, acerca dessa tela, basicamente é o preenchimento do formulário selecionando um dos motivos para a redistribuição, a verificação de que não há pendência e, a depender de cada situação que foi selecionada aqui em cima, preencher os campos de acordo com cada situação. É uma tela simples, fácil de ser preenchida, fácil de ser utilizada, importante que ela seja conhecida e ter sempre cuidado com o campo assunto cadastrado no processo, porque geralmente ele impede uma redistribuição. As outras telas comentadas possuem o mesmo conteúdo dessa aqui, só que cada uma em outras telas serão exibidos os campos do formulário para cada uma dessas opções aqui que for marcada. A essência é comum a todas elas, o que foi dito aqui vale para todas. O comentário dessa tela, o arquivo com o comentário dessa tela e dessas outras opções aqui de redistribuição, essas outras opções, os arquivos encontram-se disponíveis na descrição do vídeo. Até o próximo.